Bom, estamos entrando aqui na nossa aula de número 6. Hoje é dia 9/7/2013, 19h30, começando em ponto. Estamos aqui com Luiz Carlos Afonso, Paulo Prado, Bárbara Hartz, Marcelo Pacheco e Joyce Baena. Então vamos começar o nosso tema de hoje, que a gente vai agora falar propriamente da revolução cognitiva. Queria saber quem quer começar a comentar. Nós tivemos o vídeo, tivemos o encontro da aula passada, depois nós tivemos o Luiz tinha feito aquela provocação da sociedade do conhecimento, eu fiz um vídeo sobre sociedade do conhecimento, tivemos bastante coisa aí. Quem quer começar a falar aí? Eu posso começar, meu pô. Então vamos lá, Marcelo. Boa noite a todos. O que me chamou mais a atenção, o que eu entendi do seu vídeo, sim, é que a gente precisa passar a ver a sociedade de um outro modo, né? Perceber que somos homos tecnológicos e que é uma mudança filosófica e a mudança teórica, nesse caso, seria ver as tecnologias cognitivas como um primeiro vagão do trem e não a economia política. Como a maioria das pessoas ainda acredita aí que muda o mundo. A gente vai ter que inventar também uma nova governança da espécie. Essa necessidade surge a partir da pressão do aumento da população, que faz surgir uma nova tecnologia cognitiva. No caso agora, a internet e o digital, né? Essa nova tecnologia cognitiva vai estabelecer uma nova linguagem. O digital é um novo meio, o novo sistema operacional da sociedade. A nova plataforma para a nova linguagem, que no caso é a comunicação algorítmica. O novo é a comunicação algorítmica, que a gente vai poder ter, através da colaboração em massa, a possibilidade de gerar relevância. Inclusive, tenho pensado muito nisso ultimamente. É isso aí. Beleza. Quem quer falar? Você tem pensado muito em que sentido, Marcelo? Qual é a tua... Eu penso já na plataforma, como que a gente pode pensar essa ferramenta, assim, no caso, eu fiz até umas anotações aqui, que eu teria que sair aqui do Skype. Não, tudo certo, tá tudo certo. Beleza. Posso colocar aqui? Pode? Bom, tem uma questão que eu estou bem em dúvida, assim. Você fala muito no vídeo sobre a questão das formigas, né? Quando eu assisti a sua palestra também, você falou bastante sobre as formigas e tudo mais, e eu acho que tem algumas coisas que faz sentido e tem algumas coisas que eu fico em dúvida, na verdade. Porque quando a gente pensa em governança, que a gente sai de um modelo onde você tinha lá o leão, né, que dominava a matilha, você tinha uma manada, enfim, você sai desse modelo para o modelo das formigas. Eu entendo que os algoritmos, eles nos ajudam a trazer relevância diante... Peraí, Fernanda, boa noite. Boa noite, eu já estou fechando aqui o microfone que estava aberto. Tá, valeu. Boa noite. Fala, Joyce. O cachorro quer participar da conversa. Exatamente, é o líder alfa. Ele também faz parte do algoritmo. Então, eu fico muito em dúvida, assim, porque, ok, eu entendo que as formigas deixam rastros e tudo mais, e eu imagino que as formigas, elas têm uma razão de seguir um certo caminho ou não. Só que eu não consigo entender como para onde que elas vão e o que determina isso, entendeu? E se elas realmente são um modelo a ser seguido nesse sentido, ou quando você fala isso, é só no sentido de elas deixarem o rastro, sabe? Eu tô tentando fazer essa conexão entre as duas coisas para ver se eu consigo entender essa questão da governança e como é que isso vai se aplicar na nossa sociedade atual. Tá. Beleza. Quem quer comentar mais, falar, tirar dúvida?
Posso falar? Pode. Opa. Eu revi o vídeo agora, minutos antes da gente entrar, e, bom, ele como todos os outros, ele faz muito sentido, e a explicação da passagem entre os mundos escrito, impresso, e agora digital, e a relação dele, da representação, né, que a gente precisa de cada coisa. Eu nunca tinha feito essa relação entre a representação de governantes e a mudança de como a gente lida com os códigos, né, escrevendo, imprimindo e agora digitalmente. E é interessante pensar nisso aí e ver como é que a gente, a partir dessas mudanças, como é que a gente vai escolhendo formas de representação. Fiquei pensando se existe alguma relação entre essa representação de governança e a representação de signos, de sentidos, assim, em termos de ter um mundo escrito, de você sedimentar coisas, se isso tem alguma relação com o tipo de representação que a gente escolheu, que vem até agora. Se a representação que a gente tem do digital é mais simples, porque acho que eu estou vivendo isso, é mais simples para mim, que relacionar o tipo de código que a gente tem no digital e o tipo de governança que a gente acha que a gente precisa, né? É interessante isso aí. E essa parte da comunicação algorítmica, eu anotei aqui que ela é colaborativa, química e orgânica. Não sei se tem mais alguns elementos na comunicação algorítmica que define ela. Mas por enquanto é isso aí. Tá, beleza. Quem quer falar? Posso falar, né, pô? Vamos lá. Então, esse vídeo, assim, foi o que eu assimilei mais fácil, eu acho. Não me causou muita estranheza entre todos eles. Eu entendi, aceitei, não tive nenhuma discussão interna quanto às coisas que você colocou. Eu gosto muito desse lance das formigas, pegando aí o gancho que a Joyce falou, gosto muito. Vejo, eu acho que a gente já teve outra discussão sobre isso em outro ambiente que não foi aqui o grupo. Vejo como muito legal, acho que a gente tem muito a ver mesmo num ambiente desse tamanho com as formigas. A única coisa que eu não enquadro perfeitamente nessa questão da comparação com as formigas é que elas têm uma razão para saírem cada uma para um lado, sem nenhum tipo de relação, vamos dizer, entre os caminhos que estão seguindo, procurando rastros umas das outras, sempre em busca de matéria-prima para transformar em comida dentro do formigueiro, né? E, então, todas elas têm uma coisa em comum, têm um foco, enquanto que a gente não. No caso dos 7 bilhões de seres humanos, os focos são muito variados. Não sei como é que a gente vai poder coordenar uma forma social de ser como a das formigas, se todos os desejos, todas as necessidades são tão variadas, né? Alguns querem comida, outros querem sucesso, outros querem, sei lá, muito dinheiro, outros não querem tanto dinheiro, só querem viver bem. Esse tipo de coisa que eu não sei como vai ser possível coordenar no ser humano, já que acreditar que de repente viraremos um mundo em que todos pensam no bem comum, não dá, né? Isso aí é a única coisa que me causa alguma estranheza com relação ao lance das formigas. Sobre a comunicação algorítmica, pois é, né, pô, faz uma descrição, assim, em poucas palavras, uma definição para a gente poder botar isso na cabeça. Beleza, anotei. Quem quer falar? Eu vou falar porque junta com uma dúvida, acho que do Paulo, aí, em relação ao algoritmo. Eu gostei do vídeo, também acho que ele está claríssimo, aliás, com todos, né, parabéns.
Mas eu tenho duas dúvidas, que são dúvidas não do vídeo, são dúvidas mesmo, né? Que quando você diz que você faz a analogia, né, entre o canal, quando o canal foi o papel impresso, você diz, e o código foi escrito, tá? Aí você vai dizer, agora o que a gente tem é um canal digital, e você diz, só que o código agora é a comunicação algorítmica. Bom, aí, primeiro, eu não sei nada de algoritmos, né? Mas eu uso digital. Quer dizer, quando o canal é o papel impresso, e se o código é escrito, as pessoas dominam a escrita, então elas dominam o código. Mas, por exemplo, minha pergunta nós vamos ter que nos alfabetizar em algoritmos? Essa é uma pergunta, tá? E talvez até por desconhecimento, por não saber exatamente do que nós estamos falando. Eu até procurei aí no Google, algoritmo, li a definição e tal, não pareceu extremamente matemática, técnica. Bom, a outra dúvida que eu tenho, aí não é uma dúvida, mas é uma coisa que fica assim no fundo da cabeça, vamos dizer, é quando a história lá volta um pouquinho, mas tem a ver com isso, que são os vagõezinhos, né, a locomotiva e o vagão, né? Então, a minha dúvida é assim, para ter uma explosão demográfica, um crescimento demográfico como nós estamos tendo, na minha maneira de ver, foi preciso muita tecnologia, né? Então, assim, eu fico pensando, as pessoas hoje vivem mais, morrem menos crianças, né? E por que isso acontece? Quer dizer, por que eu tenho maior anos de vida e por que eu tenho uma menor mortalidade infantil? Fundamentalmente por conta da tecnologia, né? Médica e até social, né? As pessoas, né, vão conseguindo viver mais, bom, em suma, tudo isso que a gente conhece. E uma tecnologia também social, que avançou, né? Então, os direitos, os códigos de proteção à criança, agora ficando muito forte a proteção ao idoso, ou seja, tudo isso que eu chamo de tecnologia, e é tecnologia, né? Então, a minha dúvida é assim, eu ouvi a galinha, né? O aumento da população leva a uma revolução tecnológica ou uma revolução tecnológica, uma série de inventos tecnológicos levariam ao aumento da população? Então, fico com dúvida assim, a locomotiva como o Levi fala, a tecnologia, ou a locomotiva como você fala, a demografia? Então, são essas duas questões, tá? Tá, beleza. Fala, Fernando. Oi, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Muito bem. Então, foi um bom vídeo, né? A apresentação da aula 6. Está ficando cada vez mais claro. Algumas dúvidas ou algumas confusões de minha parte me fazem questionar e trazer esse questionamento para o grupo. No primeiro momento, eu tinha entendido que a tecnologia era a locomotiva principal. Lá pela aula 4 apareceu a explosão demográfica, né? Os habitantes. Na realidade, isso não está muito claro, né? Pô, talvez eu estou realmente confuso. Quer dizer, a falta de representatividade, a governança, não está tudo no primeiro vagão, não? Segundo, no seu vídeo, você coloca, olha, a causa é o aumento de população. Sintomas, insatisfação, conflitos e novos modelos de relacionamento. Consequência, e aí já é uma inferência minha, né? Uma nova convenção, uma nova forma de comunicação, novas línguas e novas
tecnologias. E reinvenção política, que eu estou colocando aqui, basicamente, que eu tô lendo o trabalho do Augusto de Franco, que hoje ele deu uma ativada nesse trabalho, que eu acho interessante. Então, essa é minha forma de ver as coisas nesse exato momento. Estou compartilhando com vocês. Tá ótimo. Quem quer falar? Bárbara, fala você. Boa noite a todos. Neto, eu gostaria, eu acho que as pessoas já expressaram mais as minhas dúvidas também. Também tenho dúvidas em relação a dúvidas mesmo por desconhecimento, né? Não é dúvida de discordância. Em relação a essa questão da aumento populacional, nesse livro que se colocou, e na aula anterior que se falou, para mim, me parece muito claro assim, que o aumento populacional é a questão central que está realmente servindo como locomotiva e que todas as tecnologias cognitivas e todas as outras questões econômicas, políticas, etc., são levadas por ela, ou seja, são arrastadas por ela. Eu não tenho essa dúvida. Mas eu tenho uma série de dúvidas em relação a ter maior fundamentação sobre essa questão também da comunicação algorítmica, que a Fernanda colocou, o Paulo, a Joyce, e as outras questões que elas foram. E quanto à organização também, que eu não conheço direito, não entendi direito dessa comparação que você faz das famílias com uma nova forma de realização. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais. Tá. Tudo bem. Tá faltando o Luiz. Fala, Luiz. Boa noite, meu povo. Boa noite aí a todos. Boa noite. Eu assim, acho que programei mal o meu tempo. Acho que até por falta de tempo, eu tive só ontem à noite que eu fui começar a ver os vídeos. E por curiosidade, eu comecei a ver os vídeos relacionados àqueles 4, né, relacionados à questão de gestão do conhecimento. E já vi esse vídeo também, mas muito rápido, né? E aí tentei agora começar a ver o vídeo, mas, enfim, já estava muito em cima da hora e aí fui até chamado e acabou, né, eu tendo que desligar. Enfim, até ouvindo os colegas, eu assim, não consegui muito formar uma opinião em relação à questão do vídeo. Quer dizer, eu vi, né, toda aquela parte oral, quer dizer, depois, quando você passa para a parte escrita, onde os representantes, de certa forma, eles são indicados de cima para baixo, enfim. E depois eu assim, não deu mais para acompanhar. O que eu tenho percebido muito aí na fala dos colegas é muito da questão da comunicação algorítmica. Quer dizer, isso para mim é uma coisa, quer dizer, o algoritmo em si para mim é uma coisa familiar, até porque eu sou, né, analista de sistemas, quer dizer, por opção hoje não trabalho com desenvolvimento de sistema, mas até conheço um pouco. Então, a gente aí, eu acho que isso deve estar muito assim, perpassando em relação ao teu trabalho, né? Em relação à tua tese, em relação até meio que a conclusão dessas últimas aulas. E aí, acho que, né, quando você pega um Google da vida, né, eu acho que acaba usando muito a questão algorítmica por conta das pesquisas, enfim, acho que assim, isso seria um exemplo, né, que a gente pode dar. Enfim, mas eu acho que não tem mais como me alongar, porque eu realmente fico até incomodado comigo mesmo, porque eu sou muito exigente, né, comigo mesmo, em estar participando desses processos. Acabei faltando a primeira e a terceira aula, e assim, né, por conta mesmo de viagem de trabalho, mas essa eu não consegui assim, ter alguma coisa já sistematizada para falar. E aí eu prefiro realmente que você fale, talvez na segunda rodada, e os colegas também falando, isso vai melhorar para mim. Beleza, o Paulo caiu. Não sei se ele vai me chamar aqui no. Não sei se ele vai me chamar aqui no. Vou chamar ele aqui. É engraçado que quando cai quando tem aqui uma queda de qualidade de conexão,
a pessoa que está com a conexão com algum tipo de problema, ela é a primeira a cair. O Paulo falou que estava com probleminha na conexão dele, puf, caiu. Bom, ele vai voltar aí, estou chamando ele pelo outro lado e vamos ver. Bom, essa discussão toda, primeiro que eu queria colocar, que eu acho que um pouco a Joyce falou um pouco nisso, o Paulo também falou um pouco. Oi, Paulo, tudo bem? Só um minuto, galera. Tá me ouvindo aí? Oi, Paulo. Tá me ouvindo aí? Então, eu estava até falando de você agora aqui. Se você está me ouvindo aí, tá ótimo. Não estou conseguindo te ouvir aqui. Então, olha só. O que eu queria falar é o seguinte: as pessoas colocaram um pouco essa questão das formigas, né? Então, o que acontece? Existe aí uma coisa importante da gente trabalhar, que é a seguinte: existe assim uma sacação que você tem, que a gente normalmente acha assim, a gente... O Paulo voltou. Às vezes a gente tem uma sacação. Tem alguém com o microfone aberto? É você, Paulo? Já voltou, né? Vai cair de novo. Então, o que acontece? A gente tem uma necessidade, quando a gente faz uma comparação, ou faz assim uma redução para aumentar a gente faz uma redução para aumentar a compreensão. Então, quando você fala da formiga e fala da comunicação das formigas, que a gente está imitando as formigas, outro dia eu estava dando aula lá na faixa, a menina falou, na faixa não, no outro lugar, falou assim, eu acho isso meio populista, né? Como se eu tivesse assim, criando, né? Ela falou, não, na verdade ela não falou sobre isso, ela falou sobre um outro exercício. Mas eu falei para ela, olha só, toda vez que a gente vai tentar explicar um pouco melhor determinada situação, a gente cria um reducionismo, né? Só que a gente tem que tomar um certo cuidado, que quando a gente cria esse reducionismo, para a gente não começar a fazer uma comparação muito forçada, né, desse como é que chama? Dessa possibilidade, né? Porque o que acontece? Você vai fazer uma comparação, e aí o que acontece? Você vai forçar uma determinada barra e de repente às vezes a pessoa, que foi um pouco a história, né? Da onde o que é a imitação da formiga, o que não é a imitação da formiga. Então, para a gente poder trabalhar com isso, o que a gente tem que ver? O que a gente vai imitar das formigas e o que a gente não vai imitar das formigas, para a gente poder entender, né? Então, o que eu acho que a gente está imitando das formigas é o seguinte: as formigas têm um tipo de comunicação, um modelo de comunicação, em que elas, diferente assim dos outros animais, que assim precisam fazer um barulho, né? Precisam ter um contato um com o outro. A formiga, ela cria um outro padrão de comunicação, que ela não precisa estar junto com a pessoa, ela cria uma comunicação offline, né? Então o que ela faz? Ela deixa um rastro para as pessoas, para as outras formigas, e aquele rastro que ela deixou para as outras formigas, né, é offline. Ela não precisa estar presente ali para chegar assim, ficar na encruzilhada e dizer: aí galera, aqui ó, vem todo mundo para cá, porque aqui tem uma comida legal, né? E vai falando para todo mundo e balançando a anteninha, e aí uma fala para outra, etc. Tal, né? Elas têm as balançadinhas de antena lá, que tem um tipo lá de troca, que eu não conheço totalmente a coisa das formigas, vamos supor que seja um comentário que ela está fazendo, né? Mas o que é interessante na comunicação das formigas, que é o que a gente está imitando, é que a formiga vai deixando um rastro, e aquele rastro que vai sendo deixado, ele é utilizado pela outra formiga que chega,
que não conhece a formiga que deixou o rastro. Então é uma coisa mais impessoal, porque é muita gente no formigueiro, né? Então se você pensar assim, por exemplo, num bando de hienas, todas as hienas se conhecem, todos os elefantes se conhecem, já tem ali um negócio assim mais ou menos. Tudo bem, aí você tem um negócio dos gnus e das zebras, aí você tem já um volume maior, né? Você tem aquele conjunto ali de líderes alfas, daquelas grandes manadas, né? Que vai para um lado, que vai para o outro, né? E as formigas, elas desenvolveram um modelo de comunicação que é um modelo muito característico, que nós nunca utilizamos esse modelo, né? Nós nunca utilizamos esse modelo antes da chegada do digital. Então, quando a gente fala assim, a gente está imitando as formigas, o que a gente está imitando a formiga? A gente está imitando a comunicação química das formigas, né? Um modelo de comunicação química das formigas, em que uma formiga descobre alguma coisa e ela passa, naquele momento que ela descobre alguma coisa, a ser uma liderança. Olha aí a entrada da discussão política dos acontecimentos em junho, que as pessoas estão perguntando pelos líderes. Na verdade, os algoritmos permitem que você crie microlíderes. Microlíderes. O Paulo chegou ali. Então, quer dizer, esses microlíderes, eles vão sendo constituídos, né? Os microlíderes vão sendo constituídos de que maneira? Você vai estabelecendo um critério, né, em que você permite a criação desse rastro e a relevância desse rastro por todo mundo. Então o que acontece no caso das formigas? Passa uma formiga e deixa um rastro. Passa outra formiga e deixa o rastro. Passa outra formiga e deixa outro rastro. Conforme as formigas vão passando e vão deixando o rastro, vai aumentando os rastros, vai aumentando o rastro, vai aumentando o rastro, o que acontece? Aquela trilha vai ficando mais quente e as formigas vão sabendo que ali tem alguma coisa mais quente do que um rastrinho que o cheiro menor. Então, qual é a sacação que a gente vai ter? A sacação que a gente vai ter é o seguinte, e isso é uma coisa que é importante. Quando a gente aumenta a população, quando a gente tem um pico maior na população, e o ser humano, ele é a única espécie, olha o que eu vou dizer para vocês. O ser humano é a única espécie animal que cresce indefinidamente de tamanho, pelo menos até por enquanto. Nós estamos chegando, muitas vezes, a gente está chegando a um limite, não sei do que. Mas até agora, o ser humano é a única espécie animal que cresce indefinidamente de tamanho. Todas as outras espécies têm uma limitação, porque elas não conseguem desenvolver tecnologias que façam com que seja sustentável o aumento da população. Então, se a gente vai se basear em que a gente é um animal e que a gente vai olhar para as outras espécies de animais, a gente vai perceber que esse crescimento humano de tamanho de espécie não seria sustentável. É impossível ser sustentável se a gente não conseguir fazer uma gestão diferenciada a cada etapa. Essa que é a grande mudança de percepção, né, que a gente tem aí como desafio para o século XXI. Isso não entra dentro das teorias, nem na economia, nem na sociologia, nem na política. Não há essa perspectiva de que o aumento da população, essa visão mais biológica do ser humano, que o aumento da população nos leva a desenvolver novas tecnologias, e as novas tecnologias, especialmente as cognitivas, nos levam a desenvolver uma nova governança da espécie para poder abrigar e sustentar o aumento da população. Então aí vem a questão que a Fernanda colocou. Qual foi a questão que a Fernanda colocou? A Fernanda coloca o seguinte: pô, peraí, quando você diz que a questão da demografia, né, é uma questão que vem, o que vem primeiro? É a demografia ou as tecnologias? Né? Isso
isso acontece. Você vai desenvolvendo as tecnologias, e elas vão sendo desenvolvidas, elas vão dando suporte para esse aumento da população. Só que tem um detalhe aí que é o seguinte: a questão da governança da espécie, ela tem a ver com o modelo da tecnoecologia. Essa governança que a gente vai estabelecer da espécie e a possibilidade de desenvolver uma nova governança, ela tem a ver o quê? Ela tem a ver com a tecnologia. Ela tem a ver com as tecnologias cognitivas. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem um processo que vai tendo na sociedade, que é um processo de vai construindo, né? E vai sustentando o modelo até um determinado limite. Chega um determinado momento que as crises vão acontecendo. As crises começam a acontecer, as crises vão aumentando, né? As crises vão aumentando, e aí você tem o surgimento no meio desse caminho de uma tecnologia cognitiva. Beleza, agora o Joyce e o Paulo estão de volta aí, eu estava meio angustiado que eles estavam fora. Pô, valeu, né? Pois é. Então, estou respondendo aqui a Fernanda. Então, Fernanda, o que acontece? Eu concordo com você. Aí você fez a pergunta Tostines, né? O que vem primeiro? As tecnologias que apoiam o aumento da população, ou é o aumento da população que, né, exige as novas tecnologias? Tudo isso está valendo. Só que nós estamos falando, e não vamos esquecer disso, que o nosso foco principal de trabalho são as tecnologias cognitivas. E no caso específico, são tecnologias cognitivas reintermediadoras. Essas tecnologias cognitivas reintermediadoras, elas descontrolam as ideias, e por descontrolar as ideias, elas mudam as percepções das pessoas, e por mudar as percepções das pessoas, as pessoas começam a não aceitar mais o modelo das organizações tradicionais que se estabeleceram, que eram sustentadas por um modelo concentrador de informação e comunicação. Na verdade, uma coisa interessante ver é o seguinte: o padrão FIFA, o padrão corrupção, o padrão viaja na FAB com dinheiro do povo, o padrão faz estádio de futebol em Manaus sem ter time de futebol em Manaus, o estágio de você ficar engarrafado e você ver o pessoal gastando dinheiro no trem-bala, né? Quer dizer, todo um conjunto aí de coisas que estão acontecendo, eles eram possíveis quando as pessoas estavam isoladas, né, assistindo lá o Mágico de Oz, né, pela televisão, né, e que não podiam debater aquelas questões, elas precisavam de alguém para chamar para ir para a rua para uma manifestação, né? Então todo esse modelo muito centralizado, que tem tudo a ver com o ambiente de mídia de massa, sustentava as organizações tradicionais que a gente tem hoje. Quando você muda esse modelo, esse ambiente técnico-cognitivo, essas pessoas que aceitavam aquilo tudo, né, por uma série de razões, principalmente a questão de você ter mais conexão com as pessoas, mais articulação, mudanças na percepção, etc., etc., capacidade de mobilização independente dos atores tradicionais comprometidos com o ambiente, você começa a fazer um questionamento e você, a partir daí, você começa a questionar o modelo e aí você começa a fazer a mudança, preparando essa nova governança. Aí surgiu aí essa questão, que aí passou por todo mundo, né? O que é essa comunicação algorítmica? Define aí para mim, Nipô, o que é essa comunicação algorítmica? Algumas pessoas pediram, todo mundo falou nisso. Então, a gente pergunta da Fernanda, a gente vai precisar trabalhar com os algoritmos, né? No fundo, a gente está trabalhando com os algoritmos. E os algoritmos, na verdade, eles já estão na nossa vida no dia a dia, né? Eles estão na nossa vida quando a gente faz a busca no Google, né? E quando a gente... e o Google está começando a experimentar isso. Quando você diz que aquela busca foi interessante, que você gostou da busca, você está ajudando o algoritmo do Google. Quando você curte uma coisa no Facebook, você está ajudando o algoritmo do Facebook, né? Quando você marca que você gostou de um determinado motorista de táxi, do TaxiBit,
você está ajudando o algoritmo do TaxiBit, né? Quando você diz que gostou da compra de um livro que você fez pela estante virtual, você está ajudando o algoritmo. Quando você está clicando e acessando as coisas, né, na internet, tem um algoritmo lendo, né, tem um banco de dados recebendo aquilo, e em cima desse banco de dados tem um algoritmo trabalhando ali para entender quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades, o que você precisa, o que você não precisa, e preparando ali anúncios que você vai receber, preparando modelos que você vai receber, que a gente está evoluindo. Então, por que a gente tem que entender que a grande diferença do mundo de hoje é a comunicação algorítmica? Porque quando a gente olha para a internet, o que a gente vai ver? Vocês vão dizer assim, não, Nipo, a gente hoje pode ter um blog na internet. Sim, a gente pode ter um blog na internet. Então a gente está potencializando o que a gente já fazia da escrita. Poxa, Nipo, hoje a gente também pode ter, né, um áudio na internet. Eu tenho um software, né, aquele blog Talk Radio lá nos Estados Unidos, você pode ter um programa de rádio semanal. Aí você vai dizer assim, poxa, Nipo, a gente agora pode ter um programa de rádio semanal. Eu falo, legal, a gente está potencializando o áudio. Depois você fala assim, poxa, eu posso ter um canal do YouTube. É mesmo, você pode ter um canal do YouTube. Poxa, legal, então você está potencializando o vídeo. Beleza, tudo isso são coisas que a gente está potencializando, ferramentas de comunicação que já existiam antes da internet. Quando a gente está falando que a gente tem uma massa de pessoas, que a gente tem uma colaboração de massa, que essa colaboração de massa começa a fazer um conjunto de exigências, como foi agora em junho de 2013, em que as pessoas não conseguem conversar, quando as pessoas perguntam cadê os líderes, o que a gente está sentindo necessidade? A gente está sentindo necessidade no momento em que você aumenta a possibilidade das pessoas se comunicarem, você não consegue mais processar as informações. Você não consegue mais receber telefonemas, você não consegue mais receber e-mails, você não consegue mais gerenciar uma colaboração, uma hipercolaboração com as ferramentas tradicionais de comunicação. Você não tem tempo para responder todos os e-mails. Você não tem tempo para responder todos os questionamentos. Então, como é que as pessoas estão resolvendo? Elas estão pedindo ajuda aos algoritmos, que viabiliza a possibilidade da colaboração de massa e do atendimento das demandas da colaboração de massa. Ou seja, eu posso nos comentários do Globo destacar os comentários que foram mais vistos, os mais comentados, os mais curtidos, né? E eu não preciso ter e ler todos os comentários. Então eu deixo que a própria comunidade, colocando um algoritmo em cima de tudo, possa esse algoritmo me dizer aquilo que a comunidade considerou mais relevante. De onde é que a gente vai pegar essa ideia? Quem é que faz isso? As formigas. Então, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo o seguinte: 7 bilhões de pessoas precisam de um modelo de comunicação, que é o modelo de comunicação que as formigas desenvolveram. Enquanto a gente tinha 1 bilhão, deu para empurrar com a barriga uma comunicação meio de GNU, meio mais para GNU. Quando a gente estava com os reis, estava mais para liderar alfa das hienas, né? Aí o rei, o chefe da aldeia, era meio hiena, meio elefante. Depois a gente foi para os parlamentares, primeiro-ministro e presidente, aí a gente fez uma coisa meio GNU. Aumentou muito o tamanho, então é uma coisa meio GNU. Então tem lá uns 10 ou 12 que saem correndo, os GNUs, e que vão direcionando todo mundo. Eu acredito que seja isso, né? Tudo isso é meio chute da minha cabeça, mas de qualquer maneira, acredito que vai nessa direção. Quando a gente sai para 7 bilhões, e a internet traz essa possibilidade digital, quando a gente tem essa situação, o que a gente faz? A gente cria um problema que a gente gera a colaboração de massa. A colaboração de massa, ela não é mais passível de solução usando as comunicações tradicionais que a gente tem. Porque não tem cidadão que consiga pegar aquele montoeiro de coisa. Tem um vídeo que eu vou depois colocar no grupo,
que eu tenho do depoimento do Aloy Jupiara, da crise que eles tiveram no Globo quando começou a abrir para comentário. Chegou uma hora que ele falou: eu não tenho mais condição de poder gerenciar esse número de comentários. E aí ele partiu para os algoritmos. Naquele momento ali, você tem a passagem clara da gestão, né, do projeto do Globo, que era a gestão baseada na escrita, em que você não tinha uso do algoritmo, para o uso do algoritmo, que já era o trabalho das formigas. E caiu muita gente agora. Bom, então estava falando do Globo, né? Então, quer dizer, o Aloy, quando ele vai pegar o processo lá e ele vai tentar administrar os comentários, ele vê que é impossível administrar os comentários no modelo tradicional de gerenciamento de comentário 1 a 1. Ou seja, ele não conseguiria ler 1 a 1. Ler um, depois dizer se está bom, depois ler o outro. Foi a loucura do New York Times. O New York Times, sabe o que eles fizeram? Criaram uma equipe lá de 30 e tantas pessoas para ficar vendo comentário. E aquela equipe não vai acabar. Então, o que acontece? Se você não trouxesse os algoritmos, né, o modelo dos algoritmos para você poder trabalhar, você não conseguiria fazer a administração dos comentários. Então, o que eu estava falando antes é o seguinte: tudo que veio na estrutura toda a estrutura que veio, né, todo modelo de estrutura que veio, ele é um modelo que veio para quê? Para poder dar conta dessa colaboração de massa. Que presta uma atenção numa coisa, galera. Quando a gente tem uma tecnologia cognitiva reintermediadora, você tem uma explosão, uma hipercolaboração. E o modelo que a gente tem de gerenciamento dessa colaboração não pode mais ser o modelo que a gente tinha no passado, porque a gente não consegue dar conta, né? A gente não consegue dar conta. E essa é uma característica, né, da chegada de uma nova mídia, né? Então ela cria um problema de explosão, que é o que aconteceu também com o livro impresso, né? E aí as pessoas vão criar uma série de ferramentas para poder gerenciar essa explosão que aconteceu lá. E aí depois criaram lá as bibliotecas, as fichas catalográficas, foram criar, né, os resumos, tudo para poder administrar aquilo tudo, né? No caso a gente criou o Google com a busca e tal, e você vai ver que o pessoal que vai criar essas coisas todas, ela vai criar como? Ela vai criar um novo modelo que possibilita que aquela colaboração, a nova colaboração, seja possível. E o filhote dessa colaboração é a nova governança. E essa nova governança é uma governança que vai procurar criar um modelo mais compatível de governança com o tamanho da espécie. E aí a gente vai tentar construir esse novo modelo através de um formato de organização diferente. Aí a Joyce me pergunta, então como seria essa governança, né? Como é que seria esse modelo de governança? A gente está começando a construir isso, né? Mas o que eu tenho clareza em relação a esse novo modelo, né, é que ele é fortemente baseado nos modelinhos de estrelinha, curtição, baixei, né, assistir. Quer dizer, então aquilo vai subindo e vai descendo, que é um modelo muito meritocrático para você poder saber o que é relevante, o que as pessoas consideram que é relevante e o que as pessoas consideram que não é relevante, né? Então é mais ou menos isso que atende essa expectativa
da coisa. Então a gente não pode comparar, e aí um pouco que o Paulo colocou, aquela questão que o Paulo colocou, como é que a gente vai poder comparar a formiga e aí tem a questão que as formigas não têm uma preocupação, né, de cada um faz uma coisa diferenciada. Tudo bem, a gente não vai imitar a formiga, a gente não vai imitar o formigueiro, a gente vai imitar a comunicação das formigas, o modelo de comunicação das formigas, né? Para a gente separar o que a gente realmente vai imitar do que a gente não vai imitar. A gente não vai ser nós não vamos virar formigas. A gente vai pegar aquilo que... É como se a gente dissesse assim, a gente está pegando um modelo que uma espécie usa, uma espécie muito numerosa usa, para poder fazer a sua gestão, sua governança. E a gente vai pegar esse modelo e vai tentar usar. Bom, é isso, quer dizer, não sei se eu respondi a todo mundo, a gente pode dar uma outra rodada e eu posso dar mais uma trabalhada aí em cima disso, né? Vivendo essa confusão que está hoje aí, esse caicá da galera, né? Quem quer falar aí? Depois eu. Fala. Falando sobre a comunicação das formigas, e aí eu tô lendo o Sabe a Cultura de novo bem devagarzinho, assim, para pegar tudo. E aí me veio à cabeça com uma coisa que tem no livro, que ele fala sobre o virtual, né? Que o virtual ele não é a contrapartida do real. Na verdade, o virtual ele é a contrapartida do que é atual. Né? E aí me veio que a comunicação das formigas, em certos termos, ela é virtual, porque ela não existe. A formiga deixa ali o feromônio numa posição, né, num lugar, no espaço, mas ela não, aquela comunicação não existe naquele tempo, assim. Ela está lá, ela é deixada, e uma outra formiga chega e tem contato com aquela comunicação. Então, nesse sentido, ela faz muito sentido porque ela é virtual, como é virtual a nossa comunicação hoje em dia. A diferença é que a nossa não existe no mesmo tempo e no mesmo espaço. A da formiga existe no espaço, mas não existe no tempo. É isso aí que eu tenho para comentar agora. Então, a partir da sugestão de fazer o ping-pong, então o que eu queria dizer para você é o seguinte: na verdade, a ideia do virtual, eu acho que as formigas elas não fazem essa comunicação virtual, eu vou te explicar por quê. Porque o que acontece? Quando a gente deixa um recado numa secretária eletrônica, é virtual ou não é? Né? Quando a gente deixa um recado, um bilhete na geladeira, fui sair, fui não sei para onde, é virtual ou não é? Né? Então, na verdade, essa ideia do virtual, eu acho que tem muito ligada à ideia assim, de coisas que... Oi, voltou. O virtual está muito ligado com coisas do tipo... O virtual está muito ligado com coisas do tipo que a gente não conhece. Aí as pessoas colocam, aí a pessoa às vezes fala assim para mim, esse mundo virtual, eu falo assim, o telefone é virtual? Não, o telefone não é virtual. Eu falei, por quê? Não, porque o telefone, a gente fala com as pessoas. Eu falo, e na internet, não fala? Não fala, mas é virtual. Como assim é virtual? Né? Não, e o livro é virtual? Não, o livro não é virtual. Como não é virtual? Qual é a diferença? O cara deixou uma mensagem, você está pegando aquela mensagem. O Facebook é a mesma coisa, o e-mail é a mesma coisa. Né? Então a gente cria essa coisa assim meio virtual, porque a gente tem aquela coisa seguinte: quando a gente tem uma tecnologia nova e a gente não conhece, a gente estranha, né? Então a gente começa a criar assim um negócio assim meio diferente, né? É um negócio, um mundo estranho, um mundo diferente, um mundo que eu não conheço e tal. Agora, quando você pega essa garotada, para eles não existe esse virtual, né? Eles não têm esse estranhamento. Então eu acho que o virtual seria sinônimo de novidade, ou seria um sinônimo de coisas estranhas. E aí tudo que é coisa estranha eu vou chamar de virtual, né? E aí pegou essa coisa da internet, então é virtual. Se você parar para pensar, né? Se a gente chamar a internet de virtual, a gente tem que chamar o livro de virtual e tem que chamar o telefone de virtual. Qual é a diferença que existe do ponto de vista operacional? Mas eu não estava falando da internet, mas da comunicação que existe nela.
Não é do... Eu sei, mas mesmo a comunicação. Não, você tinha colocado o seguinte, você tinha colocado que a comunicação das formigas seria virtual. E eu acho que não. Eu acho que ela é uma comunicação, assíncrona e síncrona. Entendeu? Todas as comunicações são assíncronas e síncronas. Assíncronas são aquelas que a gente não está presente. E síncronas são aquelas que a gente está presente. Essa é uma boa definição. O virtual é uma coisa assim que cria uma fantasia em relação à internet, né? Um modelo de comunicação da internet, que é um modelo que é mais um estranhamento das pessoas do que propriamente uma realidade. Assim. Me diz um tipo de comunicação virtual na internet que não tenha uma correlação com telefone e com livro e com papel escrito, por exemplo. É verdade. Então, assim, aqui, essa coisa do virtual, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, você vai dar uma aula virtual? Eu falei, não, vou dar aula à distância. Eu não vou dar aula virtual, vou dar aula à distância, que é completamente diferente, né? Eu vou dar uma aula à distância para as pessoas. Então, tem muita discussão essa do virtual, que é essa dificuldade que a gente tem de aceitar nesse novo modelo de comunicação. Aí a gente chamou de virtual como se ele não fosse real, né? Que ele fosse uma coisa longe. Não, mas aí que eu estou namorando virtual, porque eu não conheço a pessoa e tal. E naquela época do telefone, que as pessoas tinham aquela linha cruzada da Telege, que as pessoas pegavam o telefone e tinha uma opção de gente falando que ninguém sabia quem era. Ou quando a pessoa ligava e você falava com um cara que você não sabia quem era. É a mesma coisa. Ou você recebia uma carta anônima, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem essa coisa do virtual porque a gente criou aí uma fantasia, né? Uma coisa assim meio, eu não conheço, eu vou chamar de virtual. Mas no fundo você não tem, né? Que você pode, para você ser realmente ser assim, concretamente uma discussão mais apropriada, seria síncrono e assíncrono, né? Síncrono seria um chat, como a gente está fazendo agora, e assíncrono quando eu faço o vídeo, deixo para vocês ouvirem depois, que aí vocês escutam quando vocês quiserem. É uma discussão bem interessante essa, porque esse termo virtual está muito disseminado aí, e as pessoas problematizam um pouco, né? E o Pierre Levy problematiza muito isso, né? Que é o virtual sendo uma coisa que é uma potência, né? Uma coisa assim, potencialmente pode ser, né? Então, fulano é virtualmente virtualmente eleito, ou seja, está praticamente eleito. E aí sim você tem um uso apropriado do virtual. Ele dá o exemplo da árvore, né? Que a semente é a potência, é virtualmente uma árvore. Exatamente, mas ela ainda não é. Então é uma coisa que pode vir a ser, e na internet já é. Entendeu? As coisas já são. Verdade. Então é uma crítica um pouco a esse mundo, esse conceito virtual, que eu acho que ajuda a gente a pensar um pouco melhor. Joyce, fala. Oi? Fala você. Não quero falar agora não ainda, estou escutando mais um pouco. Fernanda. Nada, né? Então, Lepolfo, eu acho que foi ótimo. Assim, esclareceu bastante o negócio da população, né? Avançando, ficou mais claro para mim, o algoritmo, né? Bem mais claro. Mas assim, eu ainda acho, quer dizer, ainda não estou assim completamente convencida, voltando para a história do canal, que então seja adequado essa definição de canal digital, código, comunicação algorítmica. Por quê? Porque o algoritmo não é uma linguagem, né? Ele é uma medição, um instrumento, ou ele é uma linguagem. É isso? Ele é uma linguagem, ele é uma linguagem pelo seguinte: ele é uma linguagem que ela é facilitada porque quando você dá as estrelinhas, você está colaborando com os algoritmos. Quando você dá um curtir, você está colaborando com os algoritmos. Quando você clica, você está colaborando com os algoritmos. Então, isso é uma linguagem. Quando você dá a estrelinha, você está
é um tipo de linguagem. É uma linguagem muito simples, né? É uma linguagem muito fácil, mas é uma linguagem que você deixa um rastro importante para o outro que está vindo, né? Então, eu concordo com você que tem aí uma discussão o seguinte, você vai dizer, mas espera aí, Nepô, as outras linguagens eram muito mais sofisticadas. Mas, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, a gente criou uma simplificação muito grande para a gente poder deixar determinados recadinhos para as pessoas, né? Então, claro, você pode deixar um comentário enorme, você pode escrever muita coisa, você pode mandar um e-mail de 400 páginas, você pode fazer tudo isso. A gente está agregando todas todas as outras comunicações, elas são integradas no processo. Mas o que a gente está dizendo que é novo, quando a gente está falando em comunicação, em colaboração de massa, o que sobra para você nisso, né? O que sobra para você nisso é as estrelinhas e tal. Isso do ponto de vista do usuário. E do ponto de vista do gestor da informação, você vai ter aí, dentro das plataformas, um conjunto de coisas que você vai ter que gerenciar esses algoritmos. Realmente, você não vai chegar lá e você vai programar em matemática. Mas você vai ter uma linguagem que já está sendo desenvolvida para você poder, por exemplo, estabelecer critérios para o algoritmo definir coisas. Então vai ser desenvolvida essa linguagem, uma linguagem em que você, por exemplo, você vai dizer o seguinte, qual é o critério hoje para você, digamos, subir um comentário no Globo, por exemplo? Qual é o critério que você vai usar? É um critério, tudo bem, de cliques, de curtições, tudo certo. Aí depois você vai ter assim, vem cá. Supremo Tribunal Federal para os procedimentos de Paulo, está aberto. Voltei. Beleza. Então, quando você tem assim, coisas mais sofisticadas, por exemplo, eu quero dividir os caras por perfil. Aí quais são os perfis que você vai dividir? Aí eu quero ver só comentários de mulheres. Aí eu quero ver comentários só de pessoas com menos de 30 anos. Aí eu quero ver comentários de pessoas com mais de 30 anos. Eu quero ver comentários. Tudo isso são ferramentas em que você vai negociar com o algoritmo, né? Como a gente já faz um pouco com o spam, né? Quando o Gmail pede para você fazer um filtro, você está negociando com o algoritmo. Então essas ferramentas, essas linguagens, né? É como se você estivesse falando hoje com uma espécie assim de um robozinho, e a gente vai conversar com esses robôs. Então é uma conversa de pessoa com robô, e o robô vai trabalhar para você. Então quando você fala que não é uma linguagem, é um tipo diferente de linguagem que você vai ter que aprender, né? Eu imagino aí, Fernanda, que a gente vai começar a conversar com robôs, eu acho que mais para frente, não sei quanto tempo, você vai conversar com o robô. Você vai dizer para ele, olha, aí no Facebook, não estou gostando, ou no Facebook, ou numa coisa que vai ter na época lá, não estou gostando do modelo que eu estou, olha só. Eu não estou interessado em futebol, não quero mais saber de futebol. Se o cara falar de futebol na minha linha do tempo, esquece, tira o cara. Ah, olha, política, dá um destaque, porque agora eu estou mais interessado em política. E aí você vai conversar. Lembra aquele filme 2001, Odisseia no Espaço? Que tinha uma conversa? Eu acho que é um pouco essa linguagem. Essa linguagem que a gente vai desenvolver. A gente vai preparar o robô para trabalhar para a gente. Então, quando eu falo que a gente vai trabalhar essa comunicação algorítmica, a gente vai precisar desses robôs para a gente poder sobreviver. E é esse tipo de negociação com esses robôs que a gente está começando a desenvolver. A gente ainda está na fase muito primitiva, que é essa coisa das estrelinhas, essas coisas todas. Mas isso vai se sofisticar. Isso vai se sofisticar. As plataformas, você e todo mundo, nós vamos ter esses robozinhos, a gente vai ter que conversar com esses caras. Eles vão ter que desenvolver uma ferramenta aí, uma linguagem mais fácil, para você dizer, olha, eu estou querendo que você faça um filtro para mim, assim, 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 e vai dizer, poxa, olha, tem tal coisa, tá? Então você faz isso, faz aquilo, etc, etc. Eu acho que a gente está caminhando para isso. E é essa linguagem, essa comunicação algorítmica que vai ter um
um agente de informação trabalhando para você, trabalhando para os prefeitos, trabalhando para os governadores, trabalhando para os políticos, né, trabalhando para o cidadão. É o modelo que a gente está começando a construir. Então eu diria que a gente ainda está como se fosse assim, na proto-comunicação algorítmica. Da mesma maneira, quando a gente começou a falar, que a gente ainda estava gruindo, sabe? A gente estava gruindo, falando assim, bi, e depois a gente foi a casa, e depois foi falando a árvore, né? A gente ainda está nessas estrelinhas e tal, começando o processo da comunicação algorítmica. A gente deu o primeiro pé aí nessa história. Eu acho que o que vai definir a complexidade disso, na verdade, vai ser os cruzamentos que a gente vai fazer, né, de acordo com o que você está falando. Então, dentro de uma empresa, eu vejo muito a questão de você... Hoje, eu vejo assim, né, eu faço muita apresentação para a SAP, por exemplo. E a SAP, eles têm muita gente trabalhando lá. Eles têm um escritório que tem 1.500 pessoas lá dentro. E aí, como é que eles fazem? Eles têm que fazer avaliações o tempo todo do grau de satisfação desses funcionários, do quanto está sendo a performance desses funcionários. E, normalmente, hoje, eles têm alguns critérios que eles fazem. Eles avaliam a outra pessoa, a outra avalia você, e vocês vão trabalhando dentro desse sentido, né? E aí tem premiação, tem bônus de acordo com a sua performance e tudo mais. Eu acredito que isso vai evoluir para um sistema onde você tem essa questão da meritocracia, onde você vai ganhando estrelinhas, né? Da maneira mais simples possível, pensando nessas estrelinhas, de acordo com o seu desempenho diante da equipe, diante dos seus estagiários, diante de você mesmo. E essas avaliações vão fazer com que um funcionário, por exemplo, queira ser melhor. A todo momento ele vai querer se melhorar e ele vai começar a ser o autoavaliador do seu próprio trabalho, porque ele sabe que ele está sendo avaliado o tempo todo. Eu não sei até que ponto isso nos afeta, de nos dar um desespero, e do ser humano chegar num ponto de ansiedade, assim, num pico de ansiedade, porque diante da situação que a gente está hoje, né, dos medos que a gente enfrenta, a gente já está super ansioso. Você imagina numa sociedade onde você está sendo avaliado o tempo todo, né? O que você pensa disso, né, pô? Olha só, primeiro que você fica calma, não fica ansiosa. Fica calma, tranquila. Né? Você está viajando aí em Joinville, fica calma. Então, não, eu acho o seguinte, eu acho que o processo de avaliação, tem aqueles vídeos lá dos taxistas, você vê que eles estão gostando de ser avaliados, né? Porque, na verdade, a avaliação... Mas pelo consumidor, né? Exatamente. Ele está sendo avaliado pelo consumidor. Eu acho que o caminho que o caminho que vai se estabelecer não é o caminho só de avaliação do par. É a avaliação que você vai estabelecer, né, do consumidor, da prestação de serviço que aquela pessoa tem quando ela tem uma prestação de serviço por um terceiro. E se ele é cliente interno, alguém é cliente dele dentro da organização, né? Se ele trabalha, se ele é o cara do recursos humanos, as pessoas, ele é cliente as pessoas são clientes dele. Se ele é o cara de informática, tem os clientes, né? Então ele vai ter a avaliação. Eu, por exemplo, sou avaliado, todas as vezes que eu dou aula, eu sou avaliado. Você também é avaliada, né? Sim. Então, isso é uma coisa que não vai tornar a gente ansioso ou menos ansioso, vai ser uma questão de excelência, né? De você estabelecer critérios de excelência, você perseguir essa excelência. E eu acho que esse mundo que a gente está entrando, que é um mundo muito mais superpovoado, a gente precisa de um critério de excelência, porque a gente não pode aceitar determinados vacilos que acontecem hoje em dia, porque as pessoas estão precisando estar mais rápidas, as respostas têm que ser mais rápidas, as coisas que você faz, a responsabilidade aumenta, porque se você comete um erro aqui, isso tem repercussão para lá, né? Então você meio que vai criando um hábito de autoavaliação, e isso vai entrando
vai entrando normal, você já é avaliado como professor e você já se acostumou a isso, né? Então eu acho assim... Sim, a grande questão, né, é que a gente já está acostumado a isso, entendeu? A gente que fica o tempo todo passando por isso, a gente meio que se acostuma e você vai na onda, e você não deixa que esse tipo de avaliação te deixe num grau de ansiedade, mas eu acho que a maioria da população não está preparada para isso. Mas aí a gente está se preparando. Eu vejo que é uma dificuldade, assim, para a maioria das pessoas, sabe? Não, a gente vai se acostumando aos poucos. Se você lê as entrevistas de táxi lá, o que acontece? O cara se sente super bem em ser avaliado porque o cara já tem um carro legal, o cara já faz um atendimento bom, é um cara preocupado, tá entendendo? E aí ele é avaliado, e quando ele é avaliado, ele vai ser reconhecido pelo aquilo que ele já faz. E o cara que não tem esse grau de excelência, ou ele corre atrás desse grau de excelência, ou ele vai sair fora do contexto, né? Eu estava vendo até alguém que mandou um e-mail para mim, mandou uma mensagem no Facebook, dizendo que tem um sindicato aí de professores, né, contra o critério meritocrático, né? Porque tem aquela visão, né, de que todo mundo é igual perante o patrão, que todo mundo tem que ser remunerado igual, né? E essa ideia de que as coisas não devem ter assim, critérios que você possa se sobrepor porque você está estabelecendo um critério de qualidade. Do ponto de vista corporativo, faz todo sentido. Mas do ponto de vista de prestação de serviço, não faz sentido nenhum. Se eu olhar como presidente do sindicato, eu posso até ser, se eu for olhar a minha categoria, vendo ela sozinha, como se ela fosse o objetivo dela é servir a ela mesma, pô, perfeito. Eu não vou criar tumulto dentro da minha categoria, não vou brigar, ninguém vai brigar com ninguém. Agora, se eu pensar a minha categoria como uma prestadora de serviço, quanto mais eu for avaliado, quanto mais as pessoas forem avaliadas e forem beneficiadas disso, no geral, todo mundo vai se beneficiar disso, né? Porque todo mundo vai cair para um padrão de excelência maior. E as pessoas que, vamos supor, estão fora de um contexto, né, que não estão querendo ter um padrão de excelência, essas pessoas vão ter que ou vão ter que se adequar ou vão ter que fazer outras coisas. De repente a pessoa vai chegar à conclusão que não é aquele negócio dela, que ela não é excelente. Eu, por exemplo, eu fazia site, parei de fazer site, eu não era excelente. Depois eu estava fazendo gerenciamento de software, parei de fazer gerenciamento de software, que eu não era excelente. Agora caí para esse mundo das aulas, né? Eu me sinto muito mais confortável. Então eu consigo nas aulas hoje ter um grau de excelência que eu não tinha no passado, né? Então eu acho que é a procura de cada um e a vida vai mostrando qual é o caminho da gente, né? É bom para todo mundo. Agora, é uma coisa muito, como é que chama? É muito revelador, né? Exige que as pessoas estejam o tempo todo vivas, né? E as pessoas não gostam de estar vivas, né? As pessoas gostam de ficar ali no cantinho, escondidas e tal, levando a vida meio assim na sombra, né? E esse tipo de coisa traz a pessoa para a luz, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem hoje, né, que é a redução da sombra, né? A pessoa não tem muito como ficar escondida, né? E eu acho que é uma característica desse mundo que a gente está entrando, né? As coisas estavam muito na sombra, né? E as pessoas agora querem botar os holofotes, né? Porque a sombra de alguém cria um peso para a sociedade, né? Quando alguém se esconde na sombra, alguma coisa está deixando de ser feita. O cara é, sei lá, o cara é faxineiro. E aí ele está lá, né? Se ele tem uma função de faxina e ele não está faxinando, algum lugar vai ficar sujo. Ele vai ficar ali, alguma coisa não vai... Ele pode ser embaixo do armário, pode ser não sei aonde, né? Mas algum lugar está sujo, né? Então eu acho que não tem como. Todo mundo tem uma função. E quando o cara não tem função, também alguém está pagando salário para ele. Alguém está pagando salário. Quando você consome numa lanchonete, você está pagando de alguma forma um salário para aquele cara. Quando você está indo lá para ser atendido por um professor ou por um funcionário público, você está pagando salário para aquele cara. A sociedade paga sempre. Sempre está pagando. Na área privada, na área pública, né? Então, se o cara não está trabalhando e se o cara não tem o critério do mérito, alguém está pagando para ele
e aquele cara tá criando um problema geral, né? E de repente ele poderia estar em outro lugar, não é ali não é a dele, ele vai demorar mais tempo a descobrir que ele tem que ir para outro lugar, né? Então aí tem toda uma discussão. Obviamente que existem injustiças, né? Obviamente que existem jogos de poder, e obviamente que esse é o sistema todo, e o algoritmo tem que tentar resolver isso. E aí a gente entra no mundo da discussão do poder político dos algoritmos, que aí dá para a gente fazer um seminário sobre isso. Bom, vamos continuar rodando. Rafael, boa noite. Boa noite, Nepô. Boa noite a todos. Quer fazer algum comentário sobre o vídeo? Eu não consegui ver todos os vídeos, só vi esse primeiro mesmo até do post que você fez no blog, né? Do trenzinho? Isso. Eu estava comentando até com relação ao post, estava até comentando isso hoje, há pouco tempo atrás, fui pegar uns livros com uma professora para estudar para o mestrado agora da UERJ e da UFRJ. E a gente estava comentando sobre o projeto que eu estava pensando em fazer, e muito me chamou a atenção esse post por conta dessa questão que você coloca do aumento da população. Estava comentando isso com a professora, ela gostou muito da colocação, né? E realmente, assim, a gente... É difícil... quando você colocou o post e fez o vídeo também, realmente eu fiquei pensando que isso faz bastante sentido à medida que a gente, por exemplo, pensa numa sala qualquer, né? Um espaço qualquer em que a gente, conforme vai colocando mais pessoas na sala, a comunicação entre elas fica cada vez mais difícil, a não ser que crie-se alguns mecanismos, algumas ferramentas para que a informação ou a comunicação seja eficaz. Esse é o comentário que eu queria fazer, assim, não vou me estender muito. Eu estava ouvindo a discussão sobre os algoritmos, né? Achei bem interessante porque, assim, por outro lado, essa questão da linguagem, de classificar os produtos, as marcas, enfim, os serviços, eu acho que não é tão desesperador assim, Joyce, como você falou. Eu acho que o Paulo falou isso aqui embaixo no chat, que a gente já vive isso. Talvez isso seja uma forma para condicionar um pouco melhor as coisas, situar, né, deixar bem claro algumas classificações, né, alguns parâmetros, como é o caso dos taxistas que você falou sobre que eles estão gostando de serem avaliados. Eu acho que isso é uma situação, uma ferramenta, a linguagem traz as ferramentas para melhorar essa classificação, né? Porque, logicamente, se a gente for pensar antes, eles eram classificados de outra forma, através do boca a boca. Alguém falou bem desse taxista, naquela cooperativa tem um taxista da viatura tal que o cara é, enfim, super simpático e outras qualidades mais. Mas, e aí o algoritmo vem para classificar, deixar mais claro, né, e comunicar, trazer uma outra informação, ou trazer uma extensão dessa comunicação de que as pessoas já falavam antes, através do boca a boca, ou quando ele dava o cartão. Enfim, é um exemplo que vocês estavam discutindo sobre os taxistas e, enfim, essa é a minha colocação. Beleza. Quem quer falar? Posso falar, né, pô? Fala, Marcelo. Eu
achei interessante a comparação que o colega fez sobre o ser humano e as formigas. Realmente a gestão da espécie ser humano parece ser bem mais complicada. Aí tem também a questão do ego, né, das pessoas olharem sempre para o próprio umbigo. Mas mesmo assim, você colocando a revolução cognitiva no primeiro vagão, a gente vai entender que ela traz consequências, como a troca de ideias, e que podem fazer as pessoas pensarem diferente. De repente estou sendo um pouco otimista, hein? Bastante otimista até. Acho que devemos se basear nessas consequências para pensar as estratégias para se inventar a nova governança e suas ferramentas. Seria isso. Beleza. Bárbara, quer falar? Eu queria assim, olha só, eu achei que ficou bem mais claro agora, tipo, toda essa questão da comunicação algorítmica e a comparação com as famílias que eu não tinha entendido realmente. Eu não tenho nenhuma discordância, eu acho que é por aí. O que eu vejo, assim, que talvez angustia um pouco com essa necessidade que o aumento da população gerou, é que, como nós estamos num estágio muito inicial dessa comunicação algorítmica, as coisas são niveladas muitas vezes muito por baixo. Então, assim, eu acho que é muito fácil, por exemplo, você avaliar a atendente lá da Vivo, que me atendeu no sábado, que depois me manda um torpedo para perguntar se o atendimento dela foi bom, de 1 a 5, qual é a nota que eu dou. Até aí eu acho que tudo bem, eu acho que o Taxibit tudo bem. Agora, quando você começa a avaliar o que eu acho que tem que haver uma diferença ou se criar outros tipos de avaliação. Eu acho que todo mundo é avaliado, sim, e tem que ser avaliado, não tem que fornecer quanto a isso, mas eu acho que a forma de avaliar ela tem que ser bem mais complexa quando as coisas são mais complexas. Então, por exemplo, eu não acredito que deva comparar uma empresa jornalística, um veículo jornalístico como o Globo, ou o Estadão, a Folha, ou o que seja, com um serviço de táxi, ou um serviço de telefonia, ou qualquer outro, de eventos, de ser. Eu acho que são avaliações distintas, porque a função é muito mais complexa, no caso. E a tendência que a gente vê é as pessoas fazendo um reducionismo. Então tudo fica meio levando o dedão, abaixo do dedão, bota no estrelinho e não bota, né? Eu acho que para mim ainda até ficou mais claro com a sua explicação de que quando isso evoluir para maior segmentação, poder haver muito maior número de cruzamentos e a gente poder usar melhor esses recursos, também vai dar para ter avaliações mais complexas e, portanto, mais compatíveis com outras atividades que são mais complexas, né? e que tem um fator humano muito forte, né? Então, assim, tem uma diferenciação humana muito forte, porque o relacionamento humano todo tem um componente forte, mas quando você, por exemplo, fala de ideias novas ou fala de estratégias, você está projetando o futuro, você não necessariamente naquele momento você pode ter o apoio de muitas pessoas. Enfim, eu acho que em determinado momento você se diferencia, né? E essa comunicação, ela não dá muito espaço para essa diferenciação nesse estágio, no dia. Ou a questão central talvez seja a aplicação dela, que
tem que ser cuidadosa, né? Eu acho que basicamente é isso. Fala. E uma questão que você colocou, que eu acho que não cabe entrar agora, que é a questão do poder relacionado ao uso dessa comunicação. Mas isso é uma outra discussão que eu acho que é bem longa ainda. E que tem muita coisa para ser dita, né? O que eu acho que aí, Bárbara, que eu acho que é interessante você estar falando, e eu concordo com você, que tem a complexidade e complexidades. E tem uma coisa que é a seguinte, você vai extraindo, o que vai fazer a diferença é a capacidade do gestor da plataforma em conseguir negociar com esse robô para conseguir fazer a diferença. Então, porque você não tem só por exemplo, eu faço um post no Facebook, de repente eu tenho 40 comentários naquele post. Aí o robô vai falar, pô, esse Nepomuceno é um cara meio polêmico, né? Porque ele bota um post e tem 40 pessoas que comentam. Aí o outro bota o post e tem pouco comentário. Aí o robô fala, pô, esse cara coloca as coisas e as pessoas não comentam muito. Aí depois o outro coloca e todo mundo acha graça e coloca bonequinho rindo e tal. Aí o cara fala, pô, esse cara aqui é um cara que é mais pro engraçado. Aí depois ele sabe que eu tenho X anos, ele sabe que eu sou o cara do Rio de Janeiro, ele sabe que eu tenho doutorado. Então o robô vai me aprendendo as coisas, e quando você chegar na plataforma, ele vai falar assim, poxa, Bárbara, você é uma pessoa que, pô, pelo que você tem no teu perfil, eu acho que essa galera aqui vai ser uma pessoa que vai ter mais a ver contigo. Aí você fala, mais ou menos, não gostei desse cara não. Aí fala, legal, estou aprendendo então com você. Então, é uma história que a gente está começando a trabalhar, entendeu? Estamos começando. O que é importante para esse... Oi. Posso dar um exemplo que existe hoje em dia já disso aí? Fala. Não sei se vocês conhecem, mas o Google tem um projeto que já está até funcionando, que se chama Gráfico do Conhecimento. E ele faz exatamente isso aí. Ele relaciona... Ele pega a sua busca, relaciona com buscas que você já fez, te entrega uma informação que é link, que é imagem, que é texto, que pode ser vídeo também, e vai fazendo relacionamento entre elas. Se você faz uma busca sobre o Chaplin, ele vai mostrar coisas de filme do Chaplin, a família do Chaplin, e conforme você for entrando nesse gráfico aí do conhecimento, ele vai te mostrando mais coisas e vai afinando essa busca depois, especificamente para você. É um negócio parecido com isso aí que você está falando. Eu acho que a gente está, eu acho que para mim hoje, né, que a gente avançou para mim, né, essa coisa da proto-linguagem, eu acho que a gente está na fase assim, no início do início dessa nova perspectiva. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, aonde vocês têm que aprofundar? Vocês têm que aprofundar e conhecer e serem gestores destas novas plataformas e da comunicação algorítmica, porque é isso que é o canal. O resto é importante, é legal, papapá, mas não é isso que vai acontecer. Você vê que toda a discussão que hoje tem aí colocada no mercado é como eu lido com essas demandas desses protestos que estão acontecendo. Aonde eu vou tirar a pauta? Aonde eu vou tirar as demandas? Quem são os líderes? Quem são as pessoas para eu conversar? Então, a única possibilidade que você tem de conversar é você cair dentro dos algoritmos, né? De você conseguir perceber e tirar e desenvolver os algoritmos para você colocar as questões. Olha, os algoritmos me apontam aqui, em vez de você fazer um plebiscito que vai custar 500 milhões, os algoritmos aqui me apontam que a reforma política, conforme as pessoas estão colocando, tem esses 5 pontos aqui, né? É isso mesmo? E aí então você partiria para o virtual e dizer, é isso mesmo, concordo ou não concordo. Quer dizer, então você tiraria, né, desse mar de conversas todas, que aparece até naquele site Causa Brasil, não sei se vocês conhecem, eu vou botar o link lá dentro, né? Eu vou botar aqui 2 coisas que eu estou devendo, o Alloy
e o Caos Brasil. Que você vê claramente, né, o caminho, né, o caminho que a gente vai caminhar. Você ali vê todos os pedidos em tempo real. O que as pessoas estão demandando e vai balançando ali. É muito interessante esse troço. Quem quer falar mais? O Fernando caiu. Quer comentar alguma coisa, Fernando? Não, eu não... eu não peguei metade dos comentários. Eu vi que você... Não estou muito à vontade, não, mas estou acompanhando o que vocês estão dizendo. Paulo, fala você. Também perdi bastante coisa, mas essa última parte que eu ouvi aqui, eu gostei bastante. Eu não tenho nenhuma discordância mais, estou nessa. Gostei do que você explicou sobre comunicação algorítmica, acho que entendi bem melhor isso agora. E a gente voltou, né, lá no início, eu acho que foi a Joyce que falou isso ali embaixo, naquela questão de que não existe mais certo ou errado, falta na eficácia, e vamos trabalhar as nossas pastas para que os algoritmos possam, de dentro para fora, ajudar a gente a entender melhor essas coisas. Por aí. Essa aula eu vou precisar ouvir de novo também. Beleza, essa aula teve esse problema, né, de conexão que a gente não teve nas outras vezes, né, então... Pois é. Hoje foi muito ruim mesmo, estava o dia inteiro. Ainda bem que agora sossegou um minuto. Luiz, quer comentar alguma coisa? Sim, vou fazer uns comentários. Acho que, assim, como todo, eu também perdi uma parte aí, inclusive uma parte que, pelo visto, né, eu observei que estava se usando o chat, e eu também não conseguia usar o chat. Não consegui ver, né? Então eu vou ter que realmente escutar essa aula de novo. Mas, assim, tem alguns comentários que eu acho, assim, são interessantes. Até a minha última frase, né, que você pediu para cada um na aula passada tweetar, eu disse que uma das formas de você registrar o conhecimento seria através, né, das comunidades de prática, né? E aí, assim, pegando a tua fala aí inicial, quando você fala da questão dos líderes e dos micro-líderes, né, quando você, na verdade, faz associação com a questão das formigas, eu, como hoje, venho trabalhando com essa questão de rede social, comunidade de prática, né, e aí, inclusive, estou assim, implantando uma comunidade de prática, você tem muito esse processo mesmo de você ter ali, né, numa determinada plataforma. A gente até usa o TickWiki, né, que é uma plataforma americana, e que você tem todo esse processo dos líderes e dos microlíderes, que são, na verdade, assim, membros incentivadores para poder assim, tocar cada subcomunidade dentro daquela grande comunidade, né? Eu até em apresentações que às vezes eu faço, né, que quando você fala da questão da colaboração de massa, aí, quer dizer, eu entrei para esse grupo, né, não foi à toa, porque na verdade eu estava muito atrelado nessa questão de comunidade voltada para a questão do registro do conhecimento, da troca de conhecimento, etc. Mas quando você pega a questão da colaboração de massa, você vê assim N aplicações, né? A questão dos taxistas, por exemplo, você está avaliando, né, esse processo. Você pega, por exemplo, a questão do consumo colaborativo, né? Teve até um vídeo, né, de você entrevistando uma pessoa que fala muito dessa questão do consumo colaborativo, que hoje é uma coisa que está sendo assim, muito utilizada. Enfim, eu acho que isso passa por todas essas questões, né? Quer dizer, a questão, né, que você acaba, quer dizer, como é que você consegue ter essa... Como é que você consegue, assim, consumir essas informações a partir de um determinado resumo que você tem lá, de um determinado jornal, enfim, os mais lidos, etc. e tal. Enfim, você tem milhões de formas né, que você trata a questão da colaboração de massa, que não necessariamente é só lá na questão de registro de conhecimento, enfim, de troca de informação.
E agora, por último, quando você comentou aí a respeito dessa questão desses movimentos, né? No próprio Facebook mesmo, se você vê, tem vários grupos, né, criados discutindo especificamente temas, né, a respeito disso. Na verdade, o que é isso? Né? O que vem a ser isso? Assim, o nascer de micros, né, lideranças para discutir um determinado tema que possivelmente, futuramente, isso pode ser aproveitado. Né? Então é isso, acho que aí é a contribuição que eu tenho a dar em cima da tua fala. Legal. Quem quer falar mais? Fernanda, quer falar, complementar? Quero. Bom, ficou muito claro para mim, ótimo, né, a sua explanação dos colegas. Queria só falar um pouquinho em cima do que a Bárbara falou, né, pegando um pouco carona com ela. Tá bom, a gente está na pré-história, na idade da pedra, no algoritmo e tal, mas não, é tudo ao mesmo tempo. Eles também, mesmo na idade da pedra, já exercem grande influência, né? Quer dizer, as pessoas estão se baseando neles, né? Então eu gostei muito quando a Bárbara diz uma coisa é a gente avaliar um serviço de táxi e outra coisa é a gente avaliar um artigo de jornal, que seja. Isso me parece claro, quer dizer, a ferramenta é perfeita para tipos de serviços. Então, o taxista, todo mundo quer o mesmo taxista, que é um cara que é educado, que dirige com segurança, que é cordato, simpático. Eu acredito que, sei lá, 90% das pessoas vão querer esse taxista. Então a gente tem estrelinhas muito claras, né? Agora, outros tipos de serviço, isso é mais complexo, né? Em suma. Eu acho que isso tem que ser pontuado. Aí eu fiquei pensando também que, enquanto a Bárbara falava, e também quando você estava falando da meritocracia, que é outra palavra complicadíssima, porque ela tem uma conotação muito forte, política, inclusive, é uma grande discussão, o que é mérito, se a oportunidade não é igual, como que você vai ter o mérito e tal. Então eu entendo até a resistência a essa palavra. Essa é uma palavra complicada. Agora, eu fiquei lembrando das escolas, né? As escolas fizeram a estrelinha, né? No velho mundo, vamos dizer. Que as notas, né? 0 a 10. Então, 0 estrelas, 10 estrelas. Aí chegou um momento que sofisticou. Mas será que é isso? Será que é exatamente isso? Será que dá para dar 8? Então, que tal a gente dar A, B, C, D, né? Então, o aluno A, o aluno B, o C, o D. E sofisticou mais ainda, e há quem hoje nem queira dar nota, né? Queira discutir um outro tipo de avaliação, de autoavaliação. Estou só dando esse exemplo para dizer que, né, há uma evolução da estrelinha, né? No velho mundo, né? No novo mundo, acho que nós vamos chegar a isso, né? Porque realmente é um pouco frustrante essa ideia de gostei, não gostei. Ok, é claro que isso é uma informação. Agora, o que de fato faria avançar é o que gostou, o que não gostou. É isso. Essa discussão é uma discussão legal, porque, e é de fato essa discussão que eu tive bastante lá com o pessoal do Globo, né? Eu tive bastante tempo lá discutindo o projeto do Globo, dei aula para eles, desenvolvi um software para eles, quer dizer, conheci bem a situação. O Aloy já foi várias vezes fazer palestra para a gente, tudo, a Joyce também, que foi a coordenadora do projeto. Então, eu entrevistei várias pessoas, quer dizer, foi uma coisa que eu realmente fui muito fundo nessa experiência do Globo, né? Então, o que eu percebi aí é que é mais sofisticado, né? E acho que você tem aquela entrevista da Bia Martins, que ela fala do Slashdot, eles chegaram à sofisticação, né, de você escolher o perfil, né? Então eu acho que vai muito na coisa do seguinte: quanto mais o usuário puder definir o perfil, né? Porque, por exemplo, você pode ter um cara que todo mundo avaliou não gostou do cara, né?
Mas as pessoas que não gostaram do cara são pessoas que você também não gosta, que você acha que não tem nada a ver contigo. Então, de repente, aquele cara, pelo fato das pessoas não terem gostado, pode ser que provavelmente você vai gostar, né? E aí que eu acho que vem a sofisticação do algoritmo, e aí vem o diálogo com o robô. Quanto mais a gente conseguir dialogar com esse robô, e quanto mais o usuário tiver a possibilidade de conversar com o robô, e de ser assim uma espécie assim de um assistente mesmo, né? Do cara dizer, olha, vem cá, mostra aí pra mim, hoje eu tô sem tempo, dá um resumo rápido pra mim. Não, hoje eu tô com mais tempo, vamos ver aí os caras que você acha que pode me ajudar. E aí você ir sofisticando mesmo, né? E acho que tem realmente, né? Não dá para comparar taxista com jornalista, né? Taxista com um artigo de jornal e um táxi, né? Não dá, é verdade isso. Mas o processo, os robôs são diferentes, mas a linguagem que a gente está lidando é a mesma linguagem, que é a comunicação algorítmica. E a gente vai ter que saber lidar com isso. Só que a gente não está estudando isso. Aí que está o problema, entendeu, Fernanda? A gente não está estudando isso. As pessoas não acordaram que esse é o caminho. Você vê que o Globo está fechando, a Folha está fechando. Em vez de eles abrirem e convidarem as pessoas para falar cada vez mais, e botar o algoritmo para ajudar e vender o algoritmo, que é isso um pouco, né? Que é o objetivo, né? É você chegar na pessoa certa com o produto certo, que é isso que está gerando valor. Você quer continuar naquele modelinho, né? Que você vai e faz o anúncio, um anúncio para uma opção de gente, aquele anúncio assim de massa, em que você oferece um carro de 4 portas para um cara que mora sozinho, você oferece um carro de uma moto para um cara que não pode dirigir moto, você oferece um shampoo para uma pessoa que é careca, né? E aí vai por aí, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que tem tudo a ver com esse mundo que a gente está entrando, né? Quer dizer, você querer também conhecer as pessoas para oferecer para as pessoas uma coisa mais personalizada o tempo todo. E quem vai fazer isso? O robô. E a comunicação algorítmica. Então, eu acho que desse nosso encontro hoje, o que fica como recomendação é o seguinte: vocês querem fazer uma relevância, querem fazer uma diferença? Então, vai estudar isso e vai ser o gestor dessas plataformas. Não é fácil? Não é fácil. Está pronto? Não está pronto. Dá para dizer que dá para comparar? Não dá. Mas a gente vai... É nessa direção que a gente vai caminhar, e é nessa direção que o Google acordou há não sei quantos anos atrás, e é por causa disso que ele está ganhando tanto dinheiro, que ele está lá há 20 anos na frente desses jornais todos que estão aí, né? E volto a dizer para vocês, a minha perspectiva de cenário é que toda a mídia hoje, se continuar do jeito que está, vai ser comprada por essas ferramentas que estão aí hoje bombando, porque eles estão ganhando muito dinheiro e os outros estão sem dinheiro nenhum. Então, a tendência é um pouco por aí. Bom, vamos dar uma geral para a gente ver como é que foi o dia, apesar das quedas, apesar de tudo que aconteceu, que infelizmente é um fator que está aí, né? Eu queria ouvir cada um aí o que conseguiu ouvir, né? E o que ficou de mais importante, porque na semana que vem a gente faz a penúltima aula, e aí eu vou falar uma coisa que o Luiz está me pedindo desde o início, né? Que eu vou falar amanhã eu vou gravar o vídeo, que é, né, a metodologia de migração. Como migrar de uma organização tradicional para uma nova organização, a metodologia que eu desenvolvi, e a gente vai conversar sobre essa metodologia terça-feira que vem. Quem quer falar aí para dar o recado final? Eu queria que cada um falasse, nós temos 10 minutinhos para a gente fechar, eu também vou fazer a minha consideração. Quem quer começar? Eu posso começar. Vamos lá. São duas coisas. Uma é uma pergunta e a outra é uma constatação. Primeiro, a constatação, que é para mim era uma dúvida o que era
a profissão ou a função disso que a gente tá estudando, que é o que você definiu aí como gestor de comunicação algorítmica, que é um nome até bacana. E a outra é uma pergunta meio em duas partes, assim, se a comunicação algorítmica é só avaliação e se os algoritmos podem chegar um dia a tomar conclusões sozinhos. Assim. Isso fica na minha cabeça. Já estão tomando, né, Alex? Estão tomando. Você, por exemplo, pega os algoritmos desses comércios eletrônicos todos, o cara vai o robozinho, ele entra nas lojas dos concorrentes e automaticamente baixa o seu preço. Então, como é que você trabalha com colaboração de massa? Você, por exemplo, você imagina um projeto aí de uma empresa de celular do futuro, o cara entra lá e diz, olha, eu tenho aqui 3 filhos, eu tenho esses amigos aqui, eu tenho um irmão que mora em Belo Horizonte, eu queria fazer um pacote com vocês, eu quero pagar tanto. Aí o algoritmo fala assim, peraí, e aí, o que você acha disso? Em vez de você estar negociando isso com a menina do telefone, você está conversando com o algoritmo. E o cara tem lá a possibilidade de negociação dele, até onde ele pode ir e a tua possibilidade para fechar negócio. Aí você vai lá e diz, beleza e tal, fechou o negócio, fechou. Aí você fez um plano totalmente seu, totalmente personalizado, em que o algoritmo calculou a margem de lucro que ele vai ter e ele fechou o negócio contigo. E aí você fechou o negócio com ele. Então é por aí que a coisa vai caminhar. E só tem essa possibilidade. Vai tomar milhares de decisões. Se vai abrir uma pista de ida e volta numa rodovia, se naquele momento ali já não é o caso, em determinado engarrafamento, de fechar uma pista e abrir outra, isso já funciona na Europa. Não estou falando de uma coisa que não existe. Isso já acontece. Né? A cidade toda é controlada pelo fluxo dos algoritmos, entendeu? Beleza. Quem mais quer falar? Tem um exemplo que eu tenho visto agora nos shoppings, por exemplo, que é a questão do estacionamento do shopping, né? Você vai ali no Bourbon, você já sabe quantas vagas tem em cada um dos andares do estacionamento por causa do número que você tem colado no papelzinho que você pega ao entrar no shopping. Então isso também é um algoritmo trabalhando em função de te dar um serviço, né? De colocar uma possibilidade aí. E eu acho que foi muito esclarecedora a aula de hoje, assim, para tirar essas dúvidas. Acho que esclareceu bastante em relação à formiga, esclareceu bastante em relação a essa questão dos algoritmos, e aí você começa realmente a conseguir visualizar como isso funcionaria, né, e ver possibilidades dentro disso. Muito legal. Beleza. Quem mais? Posso falar? Bom, então espera. Fala, Marcelo. Tudo bem. Vou twittar, né, pô? Diz aí. Comunicação algorítmica. Precisamos pensar em estratégias para as plataformas. Beleza. Fala, Fernanda. Bom, eu achei esclarecedor e instigante, né? Bem instigante essa aula. O algoritmo é o que ficou, né, de mais importante para mim. Vou procurar saber mais. Eu achei muito instigante. Beleza, Rafael, fala. Olha, uma coisa, uma pergunta me vem à cabeça. Eu acho que a Fernanda até colocou um pouco disso antes desse questionamento, enfim. O algoritmo, ele classifica, condiciona, avalia, ele tem uma perspectiva, na verdade, bem mais exata, né, da coisa. E aí foi até o que, eu não sei se foi ela que perguntou antes, mas uma outra pessoa que falou assim, e o futuro disso para essa questão, vamos dizer, dos comentários, assim, de algo mais, né? O que a gente pode ver daqui para frente, se
se existirá ou não avaliações mais completas no sentido não só de classificar por estrelas, por somente números, e algo a mais, como os comentários às vezes já existem, né, nas mídias sociais, enfim. Legal. Bárbara. Bom, eu também gostei muito da aula. Eu acho que ela complementou alguns pontos que faltavam para entender o conjunto de tudo. E o que ficou para mim também foi essa questão da comunicação algorítmica, né? E eu acho que ela está vinculada à questão da Big Data, que também se fala muito, né? E que, no meu ver, não sei pelo que eu entendi até hoje, não é nada mais do que justamente essa complexidade dos algoritmos e da análise do que se consegue com esse material, né? Então, eu sei também da profissão que você inventou aqui de gestor de comunicação algorítmica. Eu também gostei disso. Muito legal. Fernando, fala aí. Então, Nepô, tá me ouvindo? Estou ouvindo. O algoritmo foi o ponto alto da aula, né? Eu perdi, infelizmente no apagão, eu perdi parte disso que eu vou rever no vídeo, né? Eu queria autores sobre as formigas. A teoria das formigas, eu sei que tem alguns autores que já estão trabalhando isso, né? Você pode citar? Tem um cara que falou um pouco sobre isso, foi aquele Steve Johnson, né, naquele livro Emergência. Steve Johnson. Tem um livro dele chamado Emergência. Essa coisa da formiga eu tirei assim da cartola, assim, eu acho que um pouco por causa desse cara. Eu acho que teve um. Depois, quem é esse Thomson que você cita no livro? Você cita Thomson, Galileu e depois Thomas Kuhn, né? Isso. No vídeo. O Thompson, ele é um biólogo. Nesse livro do O Advento da Sociedade Pós-Moderna, o Daniel Bell fala da tese do Galileu e fala do eu tô com o livro aqui na minha mão e ele fala também do Thompson. Eu tenho esse livro do Thompson aqui. É um livro que só tem em inglês, não foi publicado no Brasil. Eu vou te dizer o nome do livro dele. Eu vou colocar lá no grupo, porque eu tenho que achar ele aqui. Mas eu vou botar no grupo. Eu não estou com ele aqui na minha cabeça, mas eu vou botar lá para passar para vocês. Thomas Kuhn, que eu não entendi como é que escreve. Thomas Kuhn, também vou botar no grupo, pode deixar. Valeu, obrigado. Quem mais quer falar? Posso falar, né, pô? Vamos lá. Assim, essa questão que ficou muito para mim nessa aula, né, que acho que é uma coisa que eu vim buscando desde o início, né, essa questão da colaboração de massa, da aplicação dela, né, nos mais variados segmentos. Eu acho que nessa sua última aula, né, quer dizer, penúltima, né, porque a última vai ser meio que a avaliação, nessa tua metodologia a gente vai ter assim uma noção, né, uma noção melhor de como aplicar, né? Agora, uma questão que eu queria colocar aqui, que assim, eu até escrevi isso ontem à noite, né, eu quero rever lá aqueles vídeos da minha provocação da questão da gestão do conhecimento e até, enfim, está escrevendo alguma coisa ali, né, que eu acho a respeito, até porque eu, né, trabalho com essa questão já em torno de uns 20 anos, né? Então, por exemplo, quando você fala da questão, né, do robô e da questão, quer dizer, assim, meio que defasada de algumas áreas que, por exemplo, vende shampoo para careca, por exemplo, né, como o exemplo que você citou,
Isso é gestão do conhecimento, né? A gente, na verdade, dentro de gestão do conhecimento, a gente tem lá, e isso já, sei lá, 15 anos atrás, a gente já citava exemplo, por exemplo, dos cartões de crédito, né? Os cartões de crédito, por exemplo, ele pegava e ainda faz isso, acho, com certeza, deve fazer, pega o teu perfil, né? Quer dizer, o que você compra, né? Automaticamente vende o teu perfil para poder, para outros usuários. O que é isso? Né? Isso é inteligência competitiva, né? Quer dizer, isso é data house, né? Então isso não é nada mais, nada menos do que gestão do conhecimento, né? Então, assim, isso, né, segundo o meu entendimento. Porque eu acho que quem acaba fazendo isso, né, vende shampoo para a careca, ele tem que ter muito desconhecimento, mas normalmente, quando você compra, você tem, essas empresas acabam fazendo data house, né? Acabam fazendo inteligência competitiva para poder gerar receita, né? Enfim, é isso. Legal. Paulo, fala aí. Bom, basicamente o que ficou na minha cabeça foi gestão de comunicação algorítmica, entendeu? Então, já pensei em algumas situações, em algumas questões que a gente pode tentar usar isso hoje em dia. Uma parte delas eu acho que combina com essa questão de gestão do conhecimento. Quer dizer, eu nem sabia que isso já estava englobado em gestão do conhecimento, ainda mais há tanto tempo. Mas eu já estava aqui pensando em formas de gerir essa comunicação algorítmica, pensando em algumas saídas como essa, entendeu? Como você aproveitar melhor e manobrar melhor os dados, que já são feitos de forma estratégica, mas eu acho que isso aí é uma das aplicações onde você mais vai poder melhorar a resposta. Não sei, fui pensando. Foi o que ficou na minha cabeça. Só isso. Beleza. Gestão de comunicação. Alguém mais ficou de falar? Não, acho que todo mundo falou, né? Alex, já falou. Fala. Quero falar, hein? Fala. Por favor. Uma outra coisa que está me preocupando é o seguinte, eu perguntei sobre os livros, né? E agora eu queria perguntar sobre empresas que estão fazendo isso já e já estão tendo resultados. Você pode citar alguma? Além de TaxBit, etc. Tem empresas que estão se transformando para isso? Olha só, o pessoal quer dizer, o que acontece é o seguinte, as empresas, as startups, algumas estão já com um novo modelo. E empresas com sucesso de migração, já com ferramentas de algoritmo, redes sociais, etc., etc., e eu não vi. Esse cara, por exemplo, do livro Mídias Sociais na Organização, ele fala dessa dificuldade das empresas lidarem com colaboração de massa, né? Então todos os modelos que hoje eu vejo que você está tendo resultado são das startups que começaram do zero. Por isso que eu senti necessidade de desenvolver uma metodologia para fazer essa passagem. Porque a gente vai ver no próximo encontro que, na minha opinião, é uma ruptura tão grande na gestão que você não consegue, se você não tiver um processo consciente de migração, você não consegue, é incompatível. São duas maneiras de trabalhar diferentes. Então, por isso que eu não vejo assim empresas que estejam tentando, então, isoladamente, num processo isolado, você vai ver ali Então, aqui no Brasil eu não conheço. Eu vejo as startups funcionando e lá fora, assim, isoladamente numa área ou outra. E eu vejo as startups nesse novo modelo. Mas a gente vai falar disso agora no próximo encontro para a gente debater essa questão. Ok, mais uma coisa. Eu estou tenho sentido, né, e uma das razões de eu estar aqui presente nesse grupo, etc., quer dizer, é a minha própria migração, meu próprio rito de passagem, né? Tenho sentido muita dificuldade nisso.
E eu estou achando que é natural, quer dizer, que é uma transição difícil, né? Porque eu tive todo um aprendizado em função de outras bases, que você chama de bases cognitivas, né? E agora estou tendo que reciclar meus conhecimentos, e já venho tentando fazer isso há muito tempo. Bom, enfim, é só um desabafo. Boa noite a todos, acho que foi excelente, apesar do apagão. Fernando, eu acho que isso que você sente eu sinto o tempo todo. Eu todo dia acordo e aí às vezes volta aí umas coisas, será que é isso mesmo? Será que eu não estou viajando? Né? E aí você se depara com essas situações como aconteceu em junho, que você fica totalmente perdido, porque você sabia que mais ou menos ia acontecer, mas não sabia exatamente como, de que forma. Então é assim, eu acho que está aberto mesmo para saber que é um mundo novo, a gente está numa ruptura e que, é muita contradição, a gente não vai ter... Eu sempre brinco o seguinte, quem não quer contradição se congela para voltar daqui a 20 anos quando as coisas estiverem mais claras, entendeu? Porque por enquanto, malandro, não tem jeito, sabe? É contradição o tempo todo. Muita dificuldade. Boa abordagem, é isso mesmo. Então não tem que ter medo de dizer, não, eu não sei. Eu digo isso o tempo todo, digo para vocês. Eu não sei, estou aprendendo, não pensava assim ano passado, não pensava assim há 7 anos, não pensava coisas a semana passada. E tem coisas que a gente discutindo aqui no nosso grupo, eu já mudei também. Entendeu? Então é essa coisa de aprender o tempo todo, ter coragem, que eu acho que isso exige coragem, de dizer, não sei, estou aprendendo. Agora, eu também não vou entrar naquela de dizer não sei nada, né? Não sei alguma coisa e estou aprendendo. E naquilo que eu sei, estou aí para conversar com as pessoas, para as pessoas me dizerem, né, pô, tá viajando, então me diz como é que é para a gente melhorar. Só isso. Eu acho que é uma relação diferente com o conhecimento. Não é aquele conhecimento verdade absoluta, é conhecimento líquido. Cada dia a gente aprende um pouquinho. Foi muito bom o dia de hoje. Eu saio de hoje com, para mim, a coisa mais importante para mim foi essa percepção, né, provocado por vocês, que a gente estaria nessa proto-linguagem algorítmica, né, que eu acho que foi assim o grande, para mim foi a minha grande sacada nesse encontro, que eu não tinha ainda formulado essa ideia, né, que na verdade nós estamos na proto-linguagem algorítmica. A gente não começou ainda para valer. Como a gente teve isso na fala, quando a gente começou a escrever também começou do zero, e agora a gente está começando do zero também. É isso, galera. Boa noite para todo mundo. Terça-feira que vem, nossa penúltima aula, nós vamos falar sobre migração e metodologia. Tá bom? Valeu, Neto. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Foi muito bom mesmo hoje.